Olá pessoal, eu sou Rafael Lobo, médico e parte da equipe técnica da TopMed, e hoje eu estou aqui com o Ivo Sotero, enfermeiro e parte da equipe técnica também, para conversar um pouquinho sobre técnicas de grounding e aterrando a mente no presente. Ivo, vou alegar aqui a minha ignorância sobre esse tema, que eu sei que é um tema super relevante, super pertinente, mas eu queria saber o que é o grounding para a gente começar. Então, o grounding é um termo em inglês, mas existe várias traduções. Eu gosto muito da ancoragem ou do aterramento. Ele é uma técnica utilizada pela ciência da psicologia e ela é absorvida por várias pessoas que podem usar. Eu sou enfermeiro de formação e o enfermeiro ele é um executor de atividades, então a gente também acaba executando muito essa técnica no nosso dia a dia. A técnica do grounding, ela tem tudo a ver com a ansiedade e o ataque de pânico. Então, eu sempre gosto de falar sobre essa técnica trazendo um exemplo. Se a gente vê alguma coisa pegando fogo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é apagar esse fogo. A gente não tem que perguntar para o fogo, nossa, por que você está pegando fogo? Nossa, mas como que isso pegou fogo? Então, o grounding, ele é dentro da crise de ansiedade, aquele momento onde a gente apaga o fogo para depois a gente descobrir o que aconteceu. Então, ela é uma técnica muito antiga, foi uma junção de conhecimentos de vários profissionais que acabou sendo estabelecida e hoje ela é cientificamente comprovada com sua eficácia. E ela age dentro da mecânica do nosso cérebro através de um estímulo externo. E o legal dessa técnica, que eu vou chamar de ancoragem, porque grounding é muito difícil de ficar falando grounding, é que ela pode ser usada pela própria pessoa, quando ela tem um discernimento já em uma própria experiência e um conhecimento da sua ansiedade, ou por terceiros. Então, ela é mais fácil de ser usada por terceiros. Por isso que é importante que todo mundo saiba que essa técnica existe e que essa técnica funciona. E a ancoragem, Ivo, tem situações em que ela é mais indicada? Como é que tu enxerga isso? É na situação do pânico, da ansiedade? Então, quando as pessoas elas têm crise de ansiedade, ataque de pânico, existem várias coisas que acontecem dentro do mecanismo do nosso corpo ali. Então, a gente tem os sintomas físicos, porque o cérebro, ele é um órgão como qualquer outro. A gente acaba, muitas vezes, desassociando a nossa mente como se fosse algo separado do nosso corpo, mas não é. Ele é um órgão e tem ligação com os outros órgãos. Então, ele é como se fosse o chefe, e quando o chefe entra em burnout, a empresa inteira entra em burnout. Então, o nosso corpo, ele começa a ter sintomas físicos. Então, a gente tem taquicardia, a pessoa começa a suar muito, ela tem tensão muscular, desconforto gástrico. Isso são sintomas físicos. E na crise de ansiedade, a gente tem um sintoma que é muito comum, que as pessoas têm, elas só não sabem como se chama, que se chama despersonalização. E o Grounding fala sobre isso. O que é a despersonalização? Ela é uma defesa do cérebro contra aquele momento de crise que está acontecendo, aonde ele retira a gente, o corpo, a pessoa que está tendo ansiedade, daquela realidade. E é isso mesmo. Hoje eu estou aqui sentado nessa cadeira. Se eu tivesse tendo uma crise de ansiedade, o meu cérebro ia me tirar daqui e ia me colocar em outro lugar. Esse lugar é um lugar de ansiedade que a gente fala. E aí a técnica do grounding, ela serve para puxar, ancorar essa pessoa de volta para a realidade, aonde nessa realidade não existe ansiedade e crise de pânico. Fazer um relato pessoal aqui, durante a formação como médico, eu tive momentos de despersonalização, e se eu conhecesse a ancoragem, talvez seria uma boa alternativa para me ajudar nesses momentos aí. Foram momentos bem difíceis, principalmente ali na parte da pandemia. Hoje tudo já resolvido, tá, pessoal? Mas é uma ótima técnica e uma ótima dica aí para quem talvez esteja passando por um momento parecido, né? Ô Ivo, por que é tão comum sair do momento presente quando estamos em crise ou muito estressados? Porque o cérebro não gosta de sofrer. E a maior defesa dele é não quero sofrer. Uhum. Então ele nos retira do momento presente e deixa o corpo sozinho, tendo tudo aquilo de ruim que acontece, toda aquela sudorese. Existe também uma
uma parte onde a pessoa não se reconhece, porque é como se realmente parte dela não tivesse ali. Então ela não se reconhece, ela não tem controle sobre si, ela não tem controle sobre as suas emoções. E isso, para quem tá vendo de fora, não é palpável, porque é interno. Então muitas vezes a pessoa ela pode estar em silêncio e despersonalizando. Tendo todas esses sintomas, todas essas características em silêncio, quieta, e tem pessoas que já têm mais uma agitação, já apresentam os sintomas mais físicos, então é uma defesa do cérebro. Ele tá ali tendo aquele problema e ele não quer, ele simplesmente sai. Perfeito, perfeito. E você citou sobre os sintomas físicos, taquicardia, sudorese. A ancoragem tem algum relato de melhora nos sintomas físicos também? Sim. Quando a gente ancora a pessoa de volta para a Terra, digamos assim, estou falando subjetivamente, a gente consegue. O momento de ancoragem seria o momento de apagar o fogo, porque todas as crises de ansiedade, todos os ataques de pânico, eles têm um gatilho. Então, a gente, para descobrir esse gatilho e desativar esse gatilho, a gente precisa apagar o fogo. Então, ancorando a pessoa, a gente, às vezes, no momento de ancoragem, a gente já acaba que a própria pessoa descobre o gatilho, ou a própria ancoragem, muitas vezes, já desfaz esse gatilho, aonde reduz esses sintomas físicos. E a própria técnica em si, da ancoragem, também faz com que os sintomas sejam reduzidos, porque, na verdade, ele é um conjunto de técnicas que a gente utiliza. Falando sobre isso, então, consegue dar exemplos práticos pra gente que podem ser feitos em casa ou no trabalho? Sim. Técnica de ancoragem? Isso não é difícil, parece ser difícil, mas é só questão da gente entender. Então, normalmente, eu sou uma pessoa que estou ajudando alguém. Então, estou praticando a ancoragem em alguém que está tendo ansiedade. Esse é o primeiro exemplo que eu vou dar. A primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: eu sou o bombeiro que estou apagando fogo, então eu não posso pegar fogo. Então eu preciso manter a calma. A pessoa calma, neste momento, sou eu. Essa é a primeira dica. Se eu estou ajudando alguém, eu não posso pegar fogo também. Eu tenho que me manter calmo para conseguir executar as técnicas. A primeira técnica que a gente utiliza é realmente aquela de atingir o corpo físico. Então, a gente tem uma técnica de respiração. Porque quando a pessoa despersonaliza, agora a gente fala de uma linguagem muito técnica, a nossa respiração ela funciona de maneira consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Então, é uma particularidade complexa da biologia. Quando a gente despersonaliza, a gente tira a respiração inconsciente e ela se torna apenas consciente. E a pessoa em crise de ansiedade, ela não respira. Então, se a gente para pensar, uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, ela não está respirando. Ela hiperventila porque ela não está respirando. Então, a gente faz um exercício de respiração que a gente chama de 4x2, onde a gente pede para a pessoa, com a voz muito calma, respirar. A gente fala assim, respira. Puxa o ar por 4 segundos e solte por 2 segundos. Puxe o ar por 4 segundos e solte por 2 segundos. Isso vai fazer com que o cérebro se reoxigene, em que a pessoa consegue ter o controle da respiração e isso, consequentemente, vai diminuindo a taquicardia e já vai trazendo a pessoa um pouquinho mais para perto daquele lugar fora de ansiedade. Então, essa questão da respiração ela é muito importante que ela seja o primeiro passo, porque se a pessoa não consegue controlar a hiperventilação, ela não vai conseguir te ouvir e ela não vai conseguir ter os próximos passos. Então, normalmente, o primeiro passo, além de você ficar calmo, é a respiração. E aí a gente já linka que quando a pessoa ela já se entende da sua ansiedade, porque quando a pessoa tem TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, chega um momento em que ela se compreende, se entende se despersonalizando. Então, ela mesma já consegue fazer esse exercício de respiração. E aí, a segunda técnica é a técnica do 5-4-3-2-1, que é uma técnica muito antiga. Não tem registro de quando essa técnica foi criada. Ela só sempre existiu, ela só tem registro da sua documentação. A gente usa a técnica do 5-4-3-2-1. Existe um script, um roteiro, mas ela não necessariamente precisa ter essa ordem.
ela se chama 5-4-3-2-1 porque são 5 sentidos, então a gente precisa estimular os 5 sentidos e ela é muito básica. Eu posso perguntar para a pessoa, me diz, Rafael, 5 coisas que você está vendo agora. Aí Microfone, um copo, a camiseta branca, a mesa e a TV. Isso já faz com que a sua visão seja estimulada e te retire a sua visão do outro ambiente para cá. E aí eu também peço para você tocar em 4 texturas diferentes. Então, encosta no chão, sente a textura dessa madeira. A ancoragem não necessariamente é botar o pé na grama. Não necessariamente é botar o pé na grama. Mas faz parte. Faz parte também. Faz parte. Tá. A gente fala sobre ouvir também. Então, me diga coisas que você está ouvindo. E o mais legal que a gente faz, que vai mais profundo na audição, diga para mim qual que é o som que você está ouvindo mais longe. Aí o cérebro da pessoa vai parar, tirar a atenção daquela ansiedade e tentar ouvir o que ele está ouvindo mais longe. O segundo fala sobre cheirar, então me diz, você está sentindo o cheiro de quê? Ou a gente pode estimular a pessoa com cheiros mesmo. Então, cheiros, ou cheiros que a pessoa gosta, ou cheiros que são fortes e não nocivos, que a gente fala, né? O cheiro de eucalipto, por exemplo, o cheiro de menta, que é a hortelã-menta, que são cheiros que eles ativam ali o sentido de uma maneira muito forte. Cheiro de canela. Cheiro de canela é uma coisa muito boa. Então, a gente estimula ali o olfato. E, por último, o sabor. Então, a gente também dá algo para a pessoa comer. Algo para a pessoa provar. De preferência, essa parte é complexa, algo amargo. Então, se a gente dá uma bala amarga ou alguma coisa amarga para a pessoa, ela vai fazer com que a química do corpo traga ela para cá. A junção dessas 5 coisas faz com que a gente faça a ancoragem. E é um processo devagar que a gente vai fazendo. Enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai conversando com a pessoa. Então, não é assim o roteiro. A gente vai trazendo essa pessoa devagar, utilizando. Tem pessoas que funcionam de uma maneira melhor ou de outra. E a gente vai entendendo também, quando a gente tem confiança na pessoa, normalmente é uma pessoa que a gente conhece ou é um desconhecido. Eu já sofri de despersonalização também. Sim. E a primeira coisa que eu faço é tirar meu sapato. Isso é característico, assim. Eu sempre tiro meu sapato e coloco literalmente o meu pé no chão. Só que isso não tem a ver com a ancoragem. É porque eu tenho uma sensibilidade maior no meu pé. E sempre que eu faço a ancoragem com alguém, a técnica que eu já utilizei, eu tiro o sapato da pessoa também e coloco o pé da pessoa no chão. Porque daí eu já estimulo o tato da pessoa a sentir ali o chão. Sim. Faz sentido também com o nome ali da ancoragem. Sim. E a gente tem que ter sempre o foco no corpo da pessoa. E muito legal que tu trouxe técnicas práticas que guiam, né, a ancoragem, e também a pessoa pode fazer ela mesma. Então, como auxiliar, mas também para ela quando ela estiver em casa, talvez sozinha, mas em algum momento está sofrendo de alguma crise de pânico ou uma ansiedade, ela pode fazer em casa sozinha com essas técnicas que foram compartilhadas. Muito bacana. O Ivy, me conta, o que você diria para quem está se sentindo no automático, com a cabeça a mil? Isso é sempre uma defesa. Entrar no automático, estar com a cabeça a mil é uma defesa. Então, se você entende que o seu cérebro está sempre entrando no automático, ele está se defendendo de alguma coisa. E aí, nesses momentos, é um momento que a gente chama de pré-ansiedade, ou de pré-burnout, ou de pré-ataque de pânico. Porque se você tá com a cabeça sempre a mil, se você tá ali sempre no automático, o seu cérebro tá se sobrecarregando e vai chegar uma hora onde vai acontecer a crise de ansiedade. Às vezes a pessoa nem percebe que tá acontecendo. Então a técnica também pode ser utilizada nisso. A gente tem Quando ela é auto-utilizada ou quando a gente utiliza com alguém que a gente conhece muito, existe uma coisa que a gente chama de objeto de conforto. Então, às vezes, a pessoa ela tem um objeto de conforto. Eu já identifiquei o meu, que é colocar o pé no chão. Então, às vezes, no trabalho, quando eu tô fazendo uma tarefa que tá me deixando muito ansioso, eu tô muito no automático, eu tiro o sapato. Então, se alguém sentir chulé na sala, sou eu tirando o sapato e colocando o pé no chão. E isso, pra mim, funciona.
Tem gente que tem objetos mesmo, colar, corrente, tem correntes que trazem estímulos, anel, tem gente que gira a própria aliança, então às vezes a gente nem sabe que aquilo é um objeto de conforto. Sim. Quando a gente não conhece a pessoa, a gente oferece algo extremo de temperatura. Então a gente dá uma pedra de gelo. Então, Que isso é algo que é uma ancoragem forçada que a gente fala. Se a Faz gente uma não pedra de gelo conhece, na mão? na mão. Na mão. A gente pega um gelo e coloca na mão da pessoa. Segura isso aqui pra mim rapidinho. Aquilo vai dar um choque sensorial na pessoa que muitas vezes vai trazer a pessoa. Isso quando a gente não tem o objeto de conforto. E isso também pode ser feito quando a pessoa tá ali naquele momento de automático. Então, às vezes, quando a gente conhece a pessoa e a gente já vê que ela tá no automático, tá com a cabeça mil, a gente já começa a tentar trazer essa pessoa para a realidade, senão ela vai despersonalizar e sair da realidade. Então, também dá para prevenir. A gente consegue ali com essa questão do objeto de conforto, que é também faz parte da técnica do grounding, evitar que a pessoa despersonalize e entre dentro da crise de ansiedade. Perfeito, perfeito. Eu fiz um pouquinho o dever de casa aqui, eu pesquisei sobre o ground, sobre a ancoragem, e eu vi que realmente, assim, a ancoragem ela ativa o córtex pré-frontal e promove racionalidade e autocontrole emocional. Então, tudo que o Ivo falou aqui, a gente também tem estudos que justificam, que mostram, demonstram, né, o benefício da técnica da ancoragem. Então, muito bacana, a gente conversou sobre bastante coisa aqui, técnicas, situações que podem ser utilizadas, tanto, né, ajudando alguém, auxiliando, como também fazendo em si mesmo, e todos os benefícios que o grounding, que a ancoragem, enfim, como você quiser chamar, trazem para o nosso dia a dia e para os momentos aí de mais ansiedade, e enfim. Ivo, agradeço o teu tempo, muito obrigado de novo por participar aqui com a gente. Pessoal, fiquem ligados nas nossas redes, no nosso blog. Espero que esse conteúdo tenha sido benéfico para vocês. Se foi de alguma forma, encaminhe essa mensagem, leve essa mensagem para um amigo, para um colega, para um familiar que está precisando talvez de ajuda. E saiba que a TopMed, a gente tem profissionais de excelência que tem aqui a oportunidade de atender você, tanto um psicólogo como um psiquiatra, um médico da família, enfim. São diversos aí profissionais com habilidades para trazer esse conforto. Muito obrigado.